Tudo decidido, vitória incontestável e esmagadora do Donald Trump deu a lógica nos Estados Unidos, claro, se não houver nenhuma maracutaia no processo eleitoral, como aconteceu da outra vez, algo muito estranho, né? Mas dessa vez deu a lógica, era inevitável, Donald Trump já estava implacável desde o início, né? E o que gerou esse fenômeno? Todo mundo sabe que Donald Trump, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, né, foi vítima de um ataque orquestrado e coordenado da grande mídia, principalmente se locupletando do fenômeno, né, daquele vírus chinês que assolou o planeta inteiro, né, e a mídia sempre dando a entender, assim como aqui no Brasil, lá também, né, de que bastava o Trump sair, que tudo ia ficar lindo e maravilhoso, que bastava o Trump sair, que os problemas se resolveriam. O Trump ele já vinha ali com recordes, né, de arrecadação, com recordes em diminuição de taxa de desemprego, inclusive uma queda expressiva na taxa de desemprego entre os grupos minoritários, né, entre hispânicos, minorias, imigrantes, né? Ou seja, olha só que ironia, né? O Donald Trump, que seria basicamente foi vendido como um monstro contra os imigrantes, foi o que mais proporcionou empregabilidade para os imigrantes em uma taxa mínima de desemprego, recordes da Ibovespa de lá, né? A Bolsa de Valores norte-americana sempre disparando, a arrecadação, uma carga tributária ali revolucionária. Porém, chegou o desespero, né? O sistema passou a controlar a população através da promoção sistemática do medo. Então, basicamente, muitas pessoas foram induzidas, principalmente o público mais indeciso, a votar no Biden, achando que Trump era culpado. E lá também tinha a narrativa do genocida, né? Aconteceu que o Biden assumiu o poder, e no primeiro dia que o Biden assumiu o poder, os noticiários tiraram o contador de mortes, né, pelo vírus chinês, logo no primeiro dia. Nem disfarçaram, né, para qual time eles estavam jogando. Né, como se o Biden entrou, acabou o vírus chinês, não existe mais, está todo mundo livre, não tem mais o que se preocupar. E não foi isso que aconteceu. Muitos foram enganados achando que os problemas se resolveriam, e não foram resolvidos, como eles pioraram. Né? Ou seja, essa votação, essa vitória esmagadora do Donald Trump representa também um voto de arrependimento do americano médio indeciso que fica oscilando entre democratas e republicanos conforme a conveniência. E é uma vitória esmagadora, pessoal, porque o Donald Trump ele tomou da Kamala Harris estados chaves que já estavam previstos para o voto democrata. E além disso, o Donald Trump ele não só ganhou em número de delegados, ou seja, nas eleições norte-americanas prevalece o sistema proporcional, em que cada estado tem uma pontuação específica e você busca ganhar nos estados que têm uma pontuação mais expressiva e aqueles que acumularem o maior número de delegados vencem a eleição. Ou seja, nos Estados Unidos é possível que você tenha um menor número de votos unitários e você ganhe uma eleição. Isso mesmo, que você perca pelo voto popular, mas que mesmo assim você seja presidente. Só que Trump ele ganhou não só no número de delegados, como ele também ganhou pelo voto popular, tomou estados-chaves da Kamala Harris, e não só isso, pessoal, é culturalmente promovido entre o norte-americano a consciência do equilíbrio democrático. O que é que isso significa? O americano, quando ele elege um presidente democrata, a tendência é que ele eleja a grande maioria republicana no poder legislativo para equilibrar, né, para balancear os poderes. E vice-versa, se for um presidente republicano, maioria democrata no poder legislativo. E não aconteceu isso dessa vez, pessoal. O pessoal norte-americano não quer saber mais de esquerdismo. Trump venceu, assumiu a presidência da República e o Partido Republicano assumiu a maioria no Senado e na Câmara de Deputados também. Ou seja, congressistas em grande maioria com força republicana e a grande maioria de conservadores republicanos dentro da Suprema Corte. Pessoal, isso é um grito muito claro a favor da liberdade, do conservadorismo, contra o esquerdismo. O norte-americano está demonstrando aí, pelo menos a grande maioria, de que basta da ideologia esquerdista, né, de que está levando só à decadência, né, à perda do que era os Estados Unidos que sempre foi inquestionavelmente grandioso, que veio se dilapidando pelas políticas da esquerda, né, do Partido Democrata. Então esse é um recado muito grande a favor da liberdade e que pode se reverberar aqui do Brasil, né? Afetando já o Brasil, aumentou o dólar aí, né? O dólar do amor está disparando. E, pessoal, é exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, que Bolsonaro, por sua vez, foi sistematicamente difamado, foi sistematicamente caluniado, né, como se ele fosse diretamente responsável pelas mortes do vírus chinês. Ele saiu principalmente impactado por causa do que a grande mídia fez,
né, de propaganda negativa durante esse período. Bolsonaro deixou o país com superávit primário, com arrecadação recorde, com queda na criminalidade, queda na inflação, na taxa de juros, superávit em todas as estatais, ou seja, deixou o país lisinho, mesmo vivendo o auge da guerra da Ucrânia, mesmo vivendo o auge do vírus chinês afetando o mundo inteiro. E aí, Lula foi eleito e as pessoas estão percebendo que não tem picanha, que só vai ter pescoço e pé de galinha, que os alimentos estão mais caros do que nunca, né, que o cenário econômico é completamente desfavorável, que a projeção econômica é sempre de aumento de inflação, a taxa de juros foi revista para cima para controlar a pressão inflacionária, ou seja, muita gente otária caiu no discurso do sistema e nos Estados Unidos o eleitor médio se retratou, elegendo Donald Trump. Resta saber agora se esse episódio vai se repetir aqui no Brasil e se teremos um fenômeno parecido, em que a direita volta ao poder, seja através do Bolsonaro ou de outro representante. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Muita coisa pode acontecer daqui a 2 anos, mas acontece que uma vitória inconteste do republicano Donald Trump foi esmagadora, principalmente quando Elon Musk entrou na jogada. E, pessoal, é isso que falta aqui no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos eles têm o Elon Musk, né, um bilionário que é a favor da liberdade de expressão, que é a favor da liberdade individual, que se posiciona ultimamente contra o sistema. Enquanto isso, o que é que a gente tem aqui no Brasil? O velho da Havan, o velho da Havan que estava um dia desse tentando fazer lobby para taxar as compras na Shopee, porque ele considerava concorrência desleal. Pessoal, falta aqui no Brasil essa figura, diria até mesmo randiana, né, que é descrita pelas obras de ficção da Ayn Rand, né, daquele empresário que enfrenta o sistema, né, que busca através do mérito próprio crescer, né. Infelizmente essa figura está em falta aqui no Brasil. Todo bilionário no Brasil mama na teta do Estado, mama de favores políticos, por mais que ele seja de direita ou de esquerda, ele sempre vai mamar em subsídios estatais, sempre vai se escorar no poder político para ganhar vantagem, diferente de outros países. Né? É impressionante como falta essa figura randiana, né? Aquele empresário um pouco que adota um posicionamento heróico a favor da liberdade, como falta isso daqui no Brasil. Né? A gente está muito carente disso e a gente sempre está nessa posição desfavorável. E só resta saber agora porque, assim, o cenário não é muito bom, né? Claro que essa vitória do Trump foi um golpe contra muita coisa que acontece aqui no Brasil, contra os esquerdistas, contra muita gente da Suprema Corte. O Elon Musk agora pode se tornar ainda mais, digamos assim, aguerrido na sua luta pela liberdade de expressão, combatendo mais o nosso querido Xandão aqui no Brasil. Mas vamos ver como é que vão se dar os episódios daqui para frente. A tendência é que o mundo inteiro, né, venha reverberar aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas a gente não pode garantir nada, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas enfim, só essa vitória do Donald Trump já foi um golpe muito baixo. Só de ver aquela cara murcha daqueles jornalistas da Globo News já me deu um prazer gigantesco, pessoal. Indescritível, né? É indescritível você ver esquerdista choramingando, né, porque eles foram derrotados, porque os seus planos não vão para frente, né? Esquerdista do alto da sua bolha, encastelados nas suas ideologias, que não tem contato com a realidade. E quando eles se deparam com a realidade avassaladora, a cara deles é impagável, é impressionante. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau.